Vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Elijah Royal, a segunda escolha da gente nesse draft de 2025. Mas antes, lembrar você, se você não é inscrito, se inscrever, deixar o like também aí, além da sua visualização ajuda muito, o hype e o comentário, né? O que é que você achou dessa escolha aí? Se você gostou, se você teria trazido outro jogador no lugar, por quê? Deixa os comentários aí. E lembrando sempre também que essa análise também está lá em formato de texto no rapinasdomar.com.br. Todas as nossas escolhas terão vídeos e textos, né? Então acompanha lá textos novos todos os dias, mesmo em período de off-season. Nenhuma página de futebol americano no Brasil faz isso, mas nós fazemos. Então, se você gosta da gente aí, deixa aí o seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais, que já ajuda muito. Beleza? Vamos falar aqui sobre o Elijah Royal. Ele é um jogador que saiu informação de que muitos times tinham ele com nota de top 20, top 25 até. Ah, ou seja, uma nota da primeira rodada. Porém, o Arroyo teve dois probleminhas no joelho. Não na temporada 2024, mas na temporada 2023 e 2022. Então, essa era uma questão sobre ele estar saudável ou não. E isso fez ele cair, né? Não tanto assim, né? Foi para a segunda rodada. Então é algo para se ficar de olho. E assim, é uma pique um pouco arriscada, porque, por exemplo, o Seahawks trouxe outros dois jogadores com problema de lesão: o Ryan Mills e o Torrey Horton. Primeiro, eles são escolhas de quinta rodada, então já é um investimento menor do que a segunda gasta aqui no Arroyo. E eles vieram em visita para Seattle, ou seja, o time fez seus testes lá, testes bons ou ruins, né? Mas fez seus testes lá e pelo menos sabia o que esperar. O Arroyo não foi trazido nessas visitas, então assim é como se os Seahawks estivessem apostando meio que no escuro. Vamos ver aí o que ele pode adicionar, se ele vai conseguir tá saudável. Outro ponto é sobre o fit dele no esquema. A gente chegou a sonhar aí que ou o Colston Loveland ou o Tyler Warren estariam disponíveis na pick do Seahawks. Não sei se o Seahawks escolheria um dos dois, né? Mas existia alguns cenários em que essa essa pique poderia ser possível, né? Dependendo de quem saísse antes, esses jogadores poderiam sobrar. Não foi isso que aconteceu. O Arroyo, ele tem um estilo mais parecido entre esses dois, né? Se fosse para comparar, com o Colston Loveland. É um cara, um bom recebedor, principalmente no slot, né? Chegaram a falar de usá-lo como um recebedor aberto em alguns pontos, em alguns momentos. Ele tem essa velocidade para isso. Porém, não é um grande bloqueador, né? Não é um bloqueador que a gente chama inline, né? Aquele tight end tradicional que é forte bloqueador. Então, os Seahawks devem estar confiando no salto do AJ Barner. E outra questão é que o Elijah Royal e o Noah Fant são meio que um jogador muito similar, né? Inclusive o pessoal da NFL Network traçou a comparação do Arroyo justamente com o Noah Fant. Então, assim, não faz muito sentido manter os dois. Pelo menos até o momento que eu gravo o vídeo, o Fant ainda não foi trocado nem cortado. Mas seria a chance do Seahawks conseguir algum capital de draft. Eu sempre falo, não que o Noah Fant valha uma sétima rodada, né? Também não vale uma segunda, né? Nem algo tão alto assim. Mas eu sempre acho que entre cortar um jogador e conseguir uma pique ainda que baixa, vale mais a pena a segunda opção, né? De poder trocar o jogador.
Vamos aqui começar com a análise do nosso querido Elijah Royal. Primeiro ponto é a velocidade que esse cara tem, né? Aqui é uma jogada que ele não aparece recebendo, né? Aqui o Cam Ward vai ser interceptado. Aí olha onde o Fant, o Elijah Royal está. E ele vai atrás ali, é o melhor estilo de DK Metcalf contra Buda Baker. E é ele que vai fazer o tackle, o jogador que fez a interceptação. Então, além da velocidade, a mentalidade, né? De lutar até o final do snap é importante. Poderia ser. Às vezes essa é a diferença entre o time só conseguir chutar um field goal e ali é conseguir um touchdown, ou às vezes até nem isso. Então, às vezes a diferença entre 6 e 0 pontos. Né? Agora indo para os bloqueios, ele é alinhado no slot e sendo usado para bloquear no screen. Né? Tira aqui o jogador da frente. Então já é um local em que ele funciona melhor. Aqui algo que ele também era muito utilizado. Deixa eu dar esse ângulo aqui da endzone que é melhor. Bloqueando aqui para o Damian Martinez, né? Outra escolha do Seahawks. Ele tá aqui nesse lado e ele vai executar o bloqueio que a gente chama de... Essa jogada é split zone, né? O edge aqui não vai ser bloqueado pelo left tackle, ele vai avançar. E esse cara é deixado sem bloqueio. Só que aí um jogador do lado oposto vem e bloqueia ele, né? O que a gente chama de conceito split zone, né? E abre o gap. E aqui ele executa muito bem. Ele era chamado bastante vezes, muitas vezes na verdade, nesse tipo de bloqueio, com algum sucesso e com algum fracasso também. Mas também é um tipo de bloqueio que ele deve ser pedido para executar em Seattle aqui, ó. Aqui ele tem um bom leverage. Perceba que ele é um cara forte. O que ele precisa ajustar mesmo é a técnica dele. Então ele que abriu esse gap aqui pro Damian Martinez fazer um baita de um avanço aqui. Baita escolha, inclusive, o Damian Martinez, diga-se de passagem. Mas, como eu falei, ele tem alguns problemas técnicos, né, no bloqueio. Que ele bloqueia liderando com a cabeça, né, com a cabeça à frente. Então o defensor facilmente se esquiva dele aqui. Então ele precisa aprimorar bastante essa técnica. Aqui ó, ele não tem um bom contato, mas ele não deixa de lutar, ainda termina com o jogador no chão. Então é isso que eu estou dizendo. Às vezes o Tyrant não gosta de bloquear. Não é o caso do Arroyo. Ele tem o físico, tem a vontade, mas falta a técnica. Né? Aqui é um bom snap dele no zone block, uma corrida em zona, né? Bloqueio duplo. E ele vai subir para o segundo nível para bloquear aqui também. E ele executa muito bem, né? Então, assim, ele parece ser um bloqueador melhor do que o Noah Fant, também em fisicalidade. Mas não vai ser o bloqueador principal, obviamente. Eles devem estar confiando aí no salto do AJ Barner para essa temporada. Aqui temos o Arroyo aberto como recebedor. Então, como eu disse, ele tem essa velocidade para jogar aberto e ameaçar mais do que os Tyrants normais, ao estilo aí Brock Bowers, Kyle Pitts. E aqui, ó, ele avança, esperou o defensive back abrir o quadril, ó. Agora esse cara não tem mais como voltar. Ameacei ele verticalmente e é isso que eu falo. Por exemplo, alguns cornerbacks contra outros tight ends podiam pensar, não, eu não vou proteger vertical, não, porque não tem como esse tight end me bater em velocidade no fundo do campo. Mas contra o Arroyo eles vão ter que ter essa preocupação. E aqui ele faz o corte e consegue a recepção. Aqui temos mais uma boa rota dele. Aqui ele está em line, saiu bem, faz o corte no momento certo e vai atacar ali a zona deixada pelo conceito bem chamado aqui de Miami. Bom avanço do Arroyo também. Aqui um bom corte dele, ó. Ele é um cara muito ágil, ele ganhou muito no Senior Bowl. Então aqui, ó, atacou o lado externo do defensor, cortou para dentro, o defensor perdeu aí a chance. E aí ele faz a recepção e tem mais um bom avanço. Aqui ele vai executar uma wipe route. Então aqui ele vai fingir
e voltar para uma rota, não é uma rota tão simples. Então, boa execução de rota aqui, ainda conseguiu mais jardas após a recepção. É um recebedor muito confiável, ele só tem um drop na carreira. Aqui ele vai estar sendo usado. Eles simulam que vai ser um screen, né, para esse jogador aqui. E aí a defesa meio que perde o Arroyo, que, como eu disse, ele é uma ameaça vertical. Então, assim, fosse outros tight ends, talvez o defensor conseguisse se recuperar. Mas o Arroyo realmente é um cara muito veloz. E ele tem o catch radius, né, os braços longos. Consegue buscar essa bola bem aqui. Então, essa recepção bem difícil aqui que ele faz. Também, ó, aqui no meio do campo, ele é uma excelente arma também. Ameaçou o safety e fez o corte, né? Então conseguiu achar o espaço, fez a recepção ali de costas. Boa recepção dele. Aqui temos ele no slot, aqui ó, alinhado como slot, onde eu acho que ele também vai ter alguns snaps. E uma boa técnica de saída aqui, ó. Briga ali com as mãos, passa pelo slot, bateu já ele em velocidade, mas o passe não foi tão bom assim. E aí ficou acabou sendo incompleto. Aqui mostrando mais uma vez a velocidade dele. Aqui ele está alinhando contra esse safety aqui que está no mano a mano. Ele pega o flat-footed, né? Assim, com os pés retos, trabalho de jogo ruim de pés. E aí ele não consegue mais se recuperar. Por exemplo, isso aqui poderia ser um snap comum contra linebackers, né? Essa velocidade não é comum de um tight end contra um defensive back. E aqui, como eu falei, o Arroyo, ele realmente... Não estou dizendo que ele é um cara que corre 4.2, não, mas a velocidade... Ele sabe usar bem a velocidade, sabe usar bem o corpo físico para conseguir. Aqui ele é usado no screen, né, para conseguir algumas jardas. Como eu falei, é um cara mais forte, consegue quebrar alguns tackles também na velocidade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!